dia para você que acompanha o programa Fôlego. Hoje o vídeo número 4 sobre como fazer uma maratona rápida ou uma meia maratona. No vídeo número 1 eu falei sobre como você estabelece os parâmetros. No vídeo 2 eu mostrei mais ou menos como você vai montar sua planilha de treino. E no 3 eu falei sobre a fase de polimento ou tapering, como você quiser chamar. Bom, agora eu vou falar sobre estratégia de prova. Isso é muito importante. Seja para quem vai fazer rápido ou seja para quem vai para completar a prova. Então vamos lá, estratégia de prova a partir de agora. Bom, primeiro é importante que você saiba que não existe uma estratégia de prova. Eu vou falar sobre uma que deu certo em várias ocasiões, no meu caso, e também para os meus alunos. Então eu vou falar sobre essa estratégia, mas se você tiver uma outra na sua cabeça, siga a sua estratégia. Se o seu treinador te passou uma outra forma, também siga a estratégia que ele te passou, porque ele te conhece. Eu não, eu vou tentar ajudar caso você não tenha a sua estratégia formada ou caso você nunca tenha pensado nisso. Então vamos lá. Bom, primeiro, se você estiver ansioso antes da sua prova, normal, tudo bem, isso vai acontecer por mais anos que você tenha de prática. O importante é que a sua autoconfiança esteja muito maior que a sua ansiedade. Então, dessa forma, você vai tranquilo para a prova. Como você aumenta a sua autoconfiança? Lembrando dos treinos bons que você fez. Então lembre de cada treino, cada superação que você teve, cada desafio que você se propôs a fazer e conseguiu realizar. E caso não tenha conseguido, lembre das lições que aquele fracasso te ensinou e leve para te ajudar na autoconfiança. Se você sabe por que errou naquela ocasião, você não vai cometer o mesmo erro. E aí isso ajuda a aumentar a sua autoconfiança e faz com que a ansiedade fique no seu lugar normal. Então, se você estiver ansioso, tudo bem, é normal antes de prova, mas que sua autoconfiança esteja muito alta. Vamos lá. Seguinte, obviamente que o aquecimento antes da sua prova é muito importante. Eu vou falar o aquecimento 5 estrelas, mas que dependendo da ocasião ali, da situação que você se encontrar, talvez você não consiga fazer desse jeito. Então, o que seria um bom aquecimento? Aqueles 5 estrelas, você conseguir correr um pouquinho antes da prova, antes da largada, você corre um pouco, em ritmo lento. Depois você faz uns sprints de mais ou menos 20 passos, conta 20 passos aí rápido, correndo forte. E descansa um pouco, correndo devagar de novo, faz 20 passos, descansa um pouco. E assim você totaliza mais ou menos 10 minutos de aquecimento. Aí depois você vai para o funil de largada, que seja ali que você tenha que esperar alguns minutos para a prova começar, não tem problema, você não vai perder esse aquecimento. E aí você começa a sua prova. Esses seriam 5 estrelas, mas a gente sabe que em maratonas onde tem muita gente, você não consegue sair do funil para ela aquecer, depois voltar. Importante, se você gosta de fazer alongamento, faça alongamento também. Isso é bom, como as provas costumam ser de manhã cedo, essa época do ano está um pouquinho frio, então alongar também é interessante, você corre um pouco, mais importante é você correr devagar. Por que é mais importante correr devagar? Porque todo o início de prova é anaeróbico. Então quando é anaeróbico é desconfortável. Então se você aquece um pouco antes, correndo, fazendo a musculatura ser exigida nos sprints, correndo leve para fazer o batimento subir um pouquinho, você vai preparando seu corpo para o exercício extremo que vem pela frente. Então um aquecimento é sempre interessante fazer. É sempre interessante fazer a própria atividade como forma de aquecimento. Então correr. Se você vai para sua maratona, é correr. E alongar, caso você goste de alongar, também é interessante. Bom, como eu falei, todo início de prova é anaeróbico. Então, a estratégia que eu proponho é sempre que você divida a sua prova em 4 partes. Por exemplo, na maratona, a cada 10 quilômetros você divide sua prova a cada 10 quilômetros. Os primeiros 10, eu sempre penso, você tem que passar como se nem tivesse começado a correr. Então eu proponho para as pessoas que elas façam os 10 primeiros quilômetros num ritmo mais fácil do que a média que ela pretende fazer na prova. Então, quanto mais fácil? Vamos lá. Se você pensou em fazer sua maratona a 5 por quilômetro de média total, se você começar 30 segundos mais lento por quilômetro, por esses, vamos colocar 5 quilômetros, isso vai influenciar em 2,5 minutos na sua prova, no tempo total de prova. Então se você fizer isso em 10 quilômetros, 30 segundos por quilômetro mais lento que a sua média pretendida,
Isso vai influenciar em 5 minutos na sua prova. Vale a pena você perder esses 5 minutos no começo, porque seu corpo vai se acostumando, ele vai fazer esses 10 quilômetros ainda muito confortavelmente, sem causar muito impacto no seu físico, vamos lá. Então vale a pena você perder esses 5 minutos. Lá no final, você não vai, é lógico que você não percebe isso agora, mas depois dos 30 quilômetros, quem ainda consegue manter o ritmo já é um vencedor. Então depois dos 30, se você mantiver o seu ritmo de prova, você vai ver que você vai passar um monte de gente depois dos 30 quilômetros, porque as pessoas não conseguem manter, elas começam a decair. E aí, se você quebrar na prova, sei lá, você pensou, não, eu vou largar, todo mundo saiu forte, eu vou sair forte também. Se você fizer isso, tudo bem, pode fazer, mas você corre o maior risco, não é que isso vá acontecer, mas é um maior risco de que no final da prova você esteja mais cansado. E aí, lembra desses 5 minutos que você abriu mão do começo? No final você precisa de 1, 2 ou 3 quilômetros quebrado para você perder todos esses 5 minutos. Mas fácil. É só pensar se você precisar andar um pouquinho, quantos minutos você perde dentro daquela média pretendida andando. Então se você andar 1 quilômetro, você já perdeu todos aqueles 5 minutos, você já perdeu aí, nesse quilômetro andando. Se você tiver que fazer isso várias vezes durante a prova, pelos últimos 10 quilômetros, por exemplo, você vai perder muito tempo. E aí não vale a pena. Então isso serve para quem vai para fazer prova rápida, tanto como para quem vai para fazer a maratona só para completar. Então uma estratégia para completar seria perder alguns minutos no começo para conseguir manter o ritmo no final. Não é que você vai acelerar no final. Muito pouca gente consegue fazer isso numa maratona. Então não se iluda com isso. Você dividiu sua prova em 4, os 10 km você vai passar como se não tivesse acontecendo nada, como se nem tivesse começado a correr. A meia maratona, você não pode passar meio cansado, você tem que passar mais ou menos cansado, bem pouco cansado. Aí os 30, você estabelece outra estratégia. Eu consigo continuar no ritmo que eu estou, ou eu vou ter que daqui a pouco alguma coisa vai acontecer e eu não vou aguentar. Então não se iluda pensando que não, eu vou devagar nos 10 primeiros para depois dos 30 eu vou acelerar. Muito difícil acontecer isso. Se você é um corredor experiente com várias maratonas, agora para diminuir seu tempo você precisa se arriscar um pouco mais, essa estratégia também serve para você. Mas aí o que você vai fazer? Você não vai começar 30 segundos mais lento que o seu normal, porque um cara muito experiente, se ele começa a prova 15 segundos mais lento que o normal dele, que o objetivo dele, já é confortável para ele. Então esses 15 segundos tá beleza. Aí você, ao invés de abrir mão de 5 minutos nos 10 km iniciais, você abre mão só de 2,5. Mais ainda, se você é muito experiente também, ao invés de fazer os 10 km iniciais no ritmo mais lento, você pode fazer só 5 km iniciais. E aí, ao invés de abrir mão de 2,5 minutos, você abre mão de 1 minuto e 15. Que aí vale a pena, vale muito a pena. Porque depois, no final, se você estiver conseguindo manter o ritmo, e aí o cara muito experiente, ele pode variar na prova também. Ele não precisa... o cara que vai para completar ainda, muita gente escreveu nos comentários dos vídeos anteriores que vai para a segunda maratona. E aí tudo bem, vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas você que já tem muitas provas nas costas e nas pernas, você pode começar os 5 primeiros quilômetros 15 segundos mais lento, por exemplo, do que a média total. Depois, até dos 5 aos 10, você faz dentro da média. Dos 10 aos 15, dos 10 aos 20, sei lá, você faz um pouquinho acima da média, um pouquinho mais forte que a média pretendida, porque se você tem isso controlado, você já sabe que seus batimentos estabilizam em algum ponto, em algum ritmo de prova, que se você aumentar o ritmo de prova, os batimentos continuam estabilizados. Você já sabe disso porque você controlou ao longo das 12 semanas se você usou o frequencímetro. E se você já usou há mais tempo, é melhor ainda. Mas você sabe que variando um pouquinho o ritmo, o batimento continua igual. Ou muda muito pouco. O que não pode é dar um salto no batimento. O batimento ao longo da prova ele vai aumentar porque você vai se desidratando.
Então isso é normal, mas o que você tem que prestar muita atenção é nos primeiros 20 quilômetros. Nos primeiros 20, mais ou menos, não pode variar muito o batimento, ele tem que começar devagar. Lembra, o início de prova é sempre anaeróbico, então é importante que você comece mais devagar, para o corpo aumentar os batimentos aos poucos e estabilizar num ritmo confortável para você. Se você começa no efeito manada da largada, começa acelerado demais, o batimento sobe muito e depois você não consegue fazê-lo baixar. E aí a sensação de desconforto vai te acompanhar o resto da prova. E talvez você não saiba controlar muito bem isso. Então presta atenção, abrir mão de 1 minuto, lembra, faz a conta no papel, coloca no papel o que eu te falei. Se você diminuir 15 segundos por quilômetro por 5 quilômetros, isso vai afetar em 1 minuto e 15 sua prova, no total da prova. Então não é muita coisa. Vale a pena, porque você consegue recuperar esse 1 minuto e 15 entre os 10 e 20 quilômetros, ou até mais. E aí um cara muito experiente vai saber, se ele está mantendo o ritmo nos 20 e está se sentindo bem, ele vai conseguir segurar até o final, porque ele treinou isso. Então é importante que você tenha treinado em ritmo de prova e tenha feito treinos de tiro onde você extrapolou a velocidade, porque seu corpo tem que aguentar aquele ritmo. Como eu falei, quem vai para a segunda maratona e está preocupado em melhorar seu tempo, saiba que só o tempo de prática de um ano para o outro que você treinou, que você praticou a corrida, só isso já vai fazer você melhorar seu tempo. Você pode não ter feito nada do que eu falei nos vídeos anteriores, você pode ter feito a sua maratona no ano passado e treinado da mesma forma para esse ano, você vai melhorar seu tempo, porque o tempo de prática que você tem te ajuda a melhorar, a evoluir. O que eu estou falando nesses vídeos é para quem já tem muito tempo de prática e aí sim, já chegou num nível que só a prática não faz o cara melhorar mais e ele precisa direcionar algumas coisas, alguns pontos importantes para que ele consiga evoluir. Então ele tem que prestar atenção em outras coisas. Para você que está indo para a sua segunda, terceira maratona, talvez muito provavelmente só o tempo de prática que você tem já vai fazer você evoluir. Então você não precisa mudar nada do que você fez na sua primeira maratona, porque você vai fazer sua segunda melhor. Se você foi pela percepção de esforço na sua primeira, se você for agora, você vai estar mais treinado, obviamente, então você vai melhor, tendo a mesma percepção de esforço, você vai chegar mais rápido. É o que acontece se você é um iniciante e faz provas de 10 ainda. Não que um iniciante faça provas de 10, mas se você está nas provas menores, vai acontecer a mesma coisa, você não precisa se preocupar com muita coisa. Só o fato de praticar a corrida, você evolui na corrida. Mas até um certo ponto, vai chegar um momento que vai estagnar e aí você precisa de orientação, saber direitinho o que fazer, aonde intensificar o seu treino, que pratinho precisa de mais giro para, no seu caso, para você evoluir na distância que você quer, no objetivo que você tem, se é velocidade ou conclusão de mais quilômetros. Vamos lá, vamos seguindo. Bom, aonde você vai se posicionar, isso é sempre ninguém vê como um problema, mas isso pode ser um problema. Você já saiu lá na frente numa prova perto da linha de largada e aí de repente você saiu no seu ritmo e todo mundo começou a passar você. É uma sensação chata, parece que o tempo todo tem gente te passando e parece que você é ruim na corrida. E não, na verdade não é, você largou num ponto que não deveria ter largado, você devia ter largado mais para trás. Então onde tem aquelas faixas de ritmo, tenta largar dentro da sua faixa. E mesmo que você largue atrás da sua faixa, não tem problema. Lembra que eu falei que você pode largar um pouco mais lento do que o seu ritmo pretendido? Então se você largar um pouco mais lento, você vai largar, vai começar mais devagar, isso não pode te afobar, porque você já está dentro da sua estratégia fazer os primeiros quilômetros mais lento. Então beleza, se você largar dentro da muvuca ali de gente, não tem problema, você larga tranquilo, vai indo, o seu corpo vai aquecer aos poucos e você está na prova, do jeito que você pensou. Então, e tem gente que a cabeça é muito afetada, caso você, por exemplo, largue lá atrás, comece num ritmo que você falou, putz, não era esse ritmo que eu queria largar mais rápido e eu estou muito devagar aqui. E aí o cara já se desespera no primeiro quilômetro. São 42, ele está desesperado no primeiro, imagina o que vem pela frente. Nada de bom. Então fica tranquilo, larga no lugar do seu ritmo. Isso é muito importante, faz bem para sua cabeça, não? Talvez para o seu corpo não faça diferença nenhuma, mas para sua cabeça vai fazer. Você vai largar lá atrás num ritmo confortável e vai começar a passar gente.
Isso é bom para você, melhor do que ao contrário, melhor do que largar lá na frente e deixar todo mundo te passar, ou tentar correr atrás dessas pessoas que são mais rápidas que você. Isso não vai ser bom para você. Então, hoje os tempos são controlados por chip, então não tem problema, larga lá atrás, a hora que você passar no pórtico de largada vai começar a marcar seu tempo. Beleza, começa daí. Como você tem o plano de fazer um pouquinho mais lento os primeiros quilômetros, também beleza, tá tudo certo. Lembra, essa é só uma estratégia de prova, você pode pensar em 1000, em 10.000, em 1 milhão de estratégias diferentes. Uma que já me perguntaram e que eu não aconselho é você fazer tiros durante a prova, isso não é legal. Imagino que se você está indo para a sua segunda maratona, primeira, você já não pense dessa forma. Fazer tiros não é bom, é melhor você ficar no piloto automático, começando devagar e tentando aumentar aos poucos. Lembra que eu falei que se você estiver no quilômetro 30 e tentando aumentar o seu ritmo de prova e não der, normal. Quase ninguém consegue fazer isso, então não pense nisso. Pense em começar devagar. Se as coisas começarem a dar errado, você tem que corrigir durante a prova. Isso é o legal das provas longas. Você vai se identificar com isso ou não. Você vai ver se você gosta desse tipo de prova ou não. Se você prefere ficar nas mais curtas, onde praticamente o que você treinou você consegue reproduzir numa prova mais curta. E se você quebrar numa prova curta, falta um pouquinho para você chegar e acabou. Numa prova longa não, precisa de mais estratégia, precisa pensar o que você vai fazer ao longo da prova. E caso as coisas deem errado, você tem que pensar ali naquela hora o que você tem que fazer para corrigir aquela situação. Não adianta o treinador te passar antes das coisas acontecerem. Ele não vai conseguir te passar tudo o que pode acontecer numa maratona. E se acontecer, você vai ter que lidar com isso e vai ter que aprender com esse erro e tentar corrigir numa próxima. Espero que isso não aconteça com você, espero que você chegue bem na sua maratona ou na sua meia maratona, se esse for o seu desafio. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu comentário, é muito importante que você escreva. Os comentários ajudam muito a formular o que eu vou falar no próximo vídeo. Eu pretendo falar no próximo vídeo um treino que eu faço normalmente de musculação, algo simples, que não dura mais do que meia hora. Então se você não gosta de fazer musculação, esse é o tipo de treino que eu vou mostrar para você. Ele é um treino rápido, você não perde tempo para fazer. Se tiver eu vou mostrar aqui na sala de ginástica do meu prédio, onde tem só um aparelho. Então eu vou mostrar o que você pode pensar em fazer bem basicamente. Você não precisa pagar academia, não precisa... o que seria interessante é procurar um professor que te ajude a montar isso. Mas eu falo na semana que vem. Deixe seu comentário, não esqueça, inscreva-se no canal e mais vídeos sobre maratona rápida ou meia maratona. Eu não estaria falando sobre meia maratona e não estaria falando sobre maratona rápida para quem vai para a segunda maratona se você não tivesse deixado seu comentário aqui, porque eu não penso que alguém que vai para a segunda maratona precise pensar em ir rápido. Ele só tem que pensar em treinar. Só isso. Bom, enfim, se você vai para a maratona rápida, siga a estratégia que eu falei, de acordo com os parâmetros que você tem. E semana que vem eu falo mais sobre musculação e um pouquinho mais sobre os treinos que estão seguindo aí na sua planilha, porque ainda faltam 2 meses para terminar as 12 semanas que eu falei. Então, vamos lá. Semana que vem tem mais. Te vejo na quarta que vem. Abraço.